galera, tudo jóia? Chegamos aqui para mais uma videoaula de estatística, tá certo? E naturalmente a gente vai começar agora as medidas de dispersão, tá? Nós já trabalhamos as medidas de tendência central, que são média, moda e mediana, são medidas representativas, tá certo? E agora nós vamos trabalhar as medidas de dispersão, tá? E, bom, naturalmente, pessoal, essas medidas de dispersão, elas são a amplitude, tá? O desvio individual, o desvio médio, tá? Nós temos a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Eu vou tratar todas elas com vocês aí ao longo dessa videoaula e das próximas, tá bem? A gente vai estar conversando, vai bater um papo, vai estar evoluindo, né, em cada uma diante das necessidades que cada uma delas demandam, enfim. Vai ser uma conversa bem bacana, tá? Bom, então a ideia da medida de dispersão se dá pelo fato de que eu posso ter de repente duas turmas, tá certo, de alunos, e eu posso ter as duas turmas com a mesma média, tá? Só que a distribuição das notas se dá de maneira diferente. Isso pode acontecer, tá certo? E aí, para quem eu vou olhar, para que parâmetro eu vou olhar para poder analisar se realmente uma turma ela tem um comportamento, a outra turma tem outro, enfim, analisar o perfil de cada uma, tá? Justamente para essas medidas de dispersão que eu vou olhar. As medidas de dispersão, elas, de algum modo, elas vão indicar para a gente o grau de homogeneidade ou de heterogeneidade de uma distribuição. As medidas de dispersão, elas vão indicar para a gente o quanto os valores estão mais juntinhos ou o quanto os valores estão mais afastados em relação à média, tá certo? O quanto você tem uma regularidade ou uma coisa mais irregular em relação em torno dessa média, tá certo? Tranquilo? Enfim, então a ideia da gente é trazer essa discussão de maneira muito clara, de maneira muito segura, de maneira muito palpável, tá certo? E a primeira medida que a gente tem de dispersão é a amplitude, é a mais fácil que tem. Ronebson, e o que vem a ser a amplitude? A amplitude nada mais é, eu vou até ampliar a tela para vocês, nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor valor observado na minha distribuição. De maneira muito tranquila, é o maior menos o menor valor, tá certo? Então, por exemplo, imagine que eu tenha essa distribuição de frequência, tá? Isso aqui é só um exemplo. Eu tenho essa distribuição, já coloquei em ordem crescente, tá? A amplitude dessa distribuição é o maior valor menos o menor valor. Vai ser 7 menos 1. A amplitude aqui vale 6. Tranquilo? Tudo certinho? Maravilha, maravilha, maravilha. Acho que é muito fácil, né, encontrar a amplitude. Você pode até dizer o seguinte, a amplitude é exatamente o comprimento do intervalo onde os números estão compreendidos, onde os valores da minha distribuição estão compreendidos. É o comprimento desse intervalo, tá certo? Beleza? Por exemplo, se o menor valor é 1 e o maior valor é 7, né, o intervalo onde essas notas, esses valores estão compreendidos é o intervalo fechado de 1 a 7. E o comprimento desse intervalo vale quanto? 6. 7 menos 1. Beleza? Tranquilo? Lembre-se, é o maior valor menos o menor. Como aqui já está ordenado, aí ficou tranquilo, é o último menos o primeiro. Mas se tivesse desordenado, eu tinha que procurar, tá certo? Tranquilo? Muito bem, eu trouxe um probleminha para vocês muito interessante, muito bem feito. Vamos lá. Escolas de uma mesma cidade podem ter indicadores educacionais bastante diferentes. A conclusão é de uma pesquisa do movimento Todos pela Educação, divulgada em maio, que mostra uma grande variação no Índice de Desenvolvimento da Educação, o IDEB, de instituições de ensino municipais de 12 capitais brasileiras. As cidades selecionadas tiveram notas iguais ou superiores à média nacional, 4,2. Os dados mostram que as escolas de Boa Vista apresentaram as menores variações entre as escolas, enquanto as de Vitória têm a maior disparidade. Investir na formação de professores e aproveitar as boas experiências da rede é importante para reduzir a desigualdade, diz Mozart Neves, diretor executivo do movimento. Então tá aí o gráfico, pessoal, tá? Eu vou levar esse gráfico aí para a próxima tela para a gente ler o comando, tá bem? Então, pessoal, a maior desigualdade entre as escolas da cidade de Vitória é justificada no gráfico pela amplitude das distribuições das notas, sendo as amplitudes das distribuições das notas das cidades de Vitória e de Boa Vista, respectivamente, iguais a. Meus amigos, se eu quero a amplitude, tá, da cidade tanto de Vitória quanto de Boa Vista, é só pegar o maior valor menos o menor, tá certo?
E aí ele traz no gráfico o cinza escuro é o IDEB da pior escola, o cinza claro é o IDEB da melhor escola, tá certo? Então, nesse caso aqui, o maior é 5,3 e o menor é 3,5, tá certo? Eu vou até jogar novamente na tela para que vocês possam me acompanhar, tá? Então, no caso de Vitória, tá certo? O maior valor é 5,3 e o menor é 3,5. Isso quer dizer que a amplitude da cidade de Vitória vai ser exatamente 5,3 menos 3,5. Tá certo? Pessoal, e 5,3, que é o maior, menos 3,5, que é o menor, dá quanto? Ora, galera, para com isso, né? 5,3 menos 3,5 dá 1,8. Tá certo? É a amplitude de Vitória. E se eu quiser a amplitude de Boa Vista, eu vou chamar de AB, tá certo? Amplitude de Boa Vista. É só olhar mais uma vez para o maior valor de Boa Vista e o menor valor de Boa Vista. E na tela, mais uma vez, o maior valor, vocês percebem, de Boa Vista, que é 4,7, tá certo? Aqui, ó, 4,7 e o menor é 4. Tudo bem para vocês? Então, ó, 4,7 menos 4, é o maior menos o menor. Não é rápido? Tá? Tranquilo demais, tá? 4,7 menos 4 dá 0,7. Naturalmente, Vitória tem uma maior disparidade se eu olhar para amplitude, tá? A amplitude aí é quem justifica nesse problema, nesse caso, o que o texto falou. Vitória apresenta uma maior disparidade aí, tá certo? Beleza? Quando eu olho para as alternativas, a resposta certa vai estar na letra A, não é? Cidade de Vitória 1,8 e Boa Vista 0,7, como a gente acabou de calcular. Tudo bem para vocês? Agora eu preciso chamar a atenção de vocês para o seguinte fato, tá? Às vezes a amplitude, ela mascara algumas coisas. Imagina, por exemplo, que eu tivesse uma distribuição de notas de uma turma, tá? E eu tenho que, a maioria dos alunos, né, com exceção de dois, eu vou logo exagerar aqui, tá? Com exceção de 2 alunos, os alunos ficaram ali com as notas entre 4 e 6. Só que teve um aluno que tirou 0 e outro aluno que tirou 10. Perceba que por causa desse aluno que tirou 0 e desse que tirou 10, a amplitude foi de 10 pontos. Mas se eu excluísse a menor nota e excluísse a maior nota, essa amplitude ela ficaria menor, bem menor. Então eu posso ser maquiado, eu posso ser enganado na verdade. Como assim, Rona Epson? A amplitude ela pode ser muito grande, mas ela pode ser muito grande por causa de valores extremos, por causa de 2 valores em particular. E quando eu olho para o miolo está concentradinho, tá certo? Então a amplitude muito grande ela pode te enganar. Entenda, a amplitude grande ela é um indicativo de que há uma heterogeneidade, de que há uma irregularidade, tá certo? É um indicativo, ela não é uma segurança. Por que ela não é uma segurança? Por causa dessas situações extremas que a gente pode ter fora da curva, literalmente. 2 valores que saíram da curva e o miolo ali está concentradinho, tá certo? Beleza? Agora, claro, uma amplitude pequenininha, poxa, se a amplitude é pequena, quer dizer que os valores estão confinados no intervalo pequeno. Então você já tem um indicativo ali de mais homogeneidade, você tem um indicativo ali de mais regularidade, tá certo? De que os valores estão mais juntinhos em relação à média. Fez sentido para vocês? Tranquilo? Maravilha, 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 maravilha. Beleza, Ronepson, entendi o que é amplitude, tá? Vamos então, né, continuar a nossa discussão. E o desvio médio? O que seria um desvio médio? Tá. Antes de falar de desvio médio, eu quero conversar com vocês sobre desvio individual. Vou ampliar aqui, tá? O desvio individual, tá, é exatamente o quanto cada valor da distribuição se afasta da média aritmética, seja para mais ou seja para menos, tá? Isso é o desvio individual. Ou seja, é só você fazer a diferença entre o valor menos a média, tá certo? Isso vai ser o desvio individual. Pega cada valor menos a média, beleza? Naturalmente, a gente pode construir um outro conceito, que é o desvio individual absoluto, tá certo? Que é o módulo desse desvio, tá certo? É o módulo dele, beleza? Tá? Então, na hora que a gente se refere ao desvio individual, tá? Se eu digo, por exemplo, Rona Epson, esse valor se desviou 3 positivo, 3 para cima em relação à média, tá? Quer dizer que ele menos a média dá 3. Rona Epson, esse valor se desviou 2 para baixo, menos 2, 2 negativo. Quer dizer que por exemplo, ele menos a média vai dar menos 2, tá certo? Beleza? Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha que a média da distribuição é 5 e o valor que eu estou tomando como referência é 7,
7 menos 5 dá 2. O desvio individual foi 2. Tá certo? Suponhamos que eu tenha média 5 e o valor que eu tomei como referência foi 3. 3 menos 5 dá menos 2. O desvio foi menos 2, ou seja, foi 2 para baixo da média. Foi 2 para menos. Tá certo? Tranquilo? Naturalmente, o desvio absoluto considera apenas o módulo. Tá? Considera apenas o valor que desviou, a quantidade, não o sentido. Tá? O desvio individual considera o sentido, para onde, se foi para mais ou para menos, se foi para cima ou para baixo, e o módulo, desvio absoluto, me diz só a quantidade, não olha o sentido. Tudo bem? Tranquilo? Tá, Rona Epson, beleza. Olha só para essa situação, tá, galera? Eu tenho uma tabelinha, a Ana teve nota 7, Beto teve nota 5, Caio teve nota 8, Dilma teve nota 3 e Edu teve nota 2. Se eu quiser calcular a média desses valores, a média desses valores nada mais é do que a soma de todos eles dividido por 5, já que são 5 alunos, tá? Então, ó, 7 mais 5 mais 8 mais 3 mais 2. Vamos lá comigo. 7 mais 5, 12. Com 8 dá 20. Com 3 mais 2 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. A minha média é 5, tá certo? A média desses valores é 5. Eu vou até ampliar aqui para vocês, tá? Ok? A média desses valores é 5. Beleza, Rona Epson, beleza, beleza, beleza. Só que eu quero calcular agora uma outra coisa com vocês. Eu quero calcular o desvio de cada um desses alunos. Como é que eu faço para calcular? Se eu já sei que a média é 5, para calcular os desvios, o que é que eu faço? É só fazer o valor menos a média. Então, vou ampliar novamente essa tela para vocês. Pessoal, o valor de Ana, a nota de Ana não é 7? 7 menos 5, que é a média, dá 2. Tá? O desvio individual é 2. 5 de Beto, 5 menos 5 dá 0, desviou 0. 8 menos 5 dá 3, desviou 3, para cima, né? 3 menos 5 dá menos 2, desviou 2, para baixo. 2 menos 5 dá menos 3, desviou 3, para baixo, para menos. Tá certo? Isso aqui são os desvios individuais de cada um dos alunos em relação à média, que é 5. Já se eu quiser o desvio individual absoluto, é só calcular o módulo de cada um desses desvios aqui, ó. O módulo de 2 é 2, o módulo de 0 é 0, o módulo de 3 é 3, o módulo de menos 2 é 2, o módulo só torna positivo, tá, pessoal? O módulo de menos 3 é 3. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Tá. Beleza, Ronepson, entendi. E se eu quisesse, por exemplo, calcular o desvio médio? Ora, acho que o nome é bem sugestivo, né? Quando a gente fala de desvio médio, a gente fala de média aritmética dos desvios, tá? Mas, por favor, vamos calcular a média aritmética desses desvios aqui. Desses, tá? 2, 0, 3, menos 2 e menos 3. Vamos calcular a média aritmética desses desvios. Ora, para calcular a média aritmética, a gente soma e divide pela quantidade de termos, que no caso aqui é 5. 2 mais 0 dá 2 mais 3 dá 5, 5 menos 2 dá 3, 3 menos 3 dá 0. 0 dividido por 5 dá quanto? Dá 0. Eita, Rona Epson, o desvio médio deu 0. Vou ampliar aqui para vocês. O desvio médio deu 0, Rona Epson. Oxe, se o desvio médio está dando 0, quer dizer que, em média, está desviando 0. Ou seja, não está desviando nada, nem para cima nem para baixo. Estranho, né? Estranho, não está desviando nada, nem para cima nem para baixo. Estranho. Sabe por que é estranho? Porque desviou. Desviou 2 aqui para cima, desviou 3 para baixo. Desviou 3 para cima, 2 para baixo, 3 para baixo. Houve um desvio. Como é que eu estou dizendo que, em média, está desviando nada? Sabe o que acontece? É que quando eu faço essa conta desse jeito, o que na prática eu estou fazendo é considerando o sentido. Mas quando eu vou calcular o desvio médio, eu não considero o sentido, eu considero apenas o valor. Por isso, pessoal, que é errado você fazer a conta a partir desses valores. O desvio médio não é dado dessa maneira. O desvio médio não é simplesmente a média aritmética dos desvios individuais considerando os sinais. Não é. O desvio médio vai ser a média aritmética dos desvios absolutos. Quando eu olho para o desvio médio, eu não olho para onde eu estou desviando. Eu só olho quanto eu estou desviando, tá certo? Para cima, para baixo, não importa. Eu só olho quanto eu estou desviando, tá? Então, o correto mesmo para calcular o desvio médio é fazer a média aritmética desses valores aqui. Beleza? Vamos ver isso? Olha só. Então, o desvio médio, galera, vai ser exatamente a média aritmética desses valores aqui, ó, desses desvios absolutos, tá certo? Então, é só somar aqui e dividir por 5.
tá? Sempre, ó, se eu somar aqui, vai zerar, né? E aí não teria sentido, porque sempre daria zero, porque o tanto que desvia para cima desvia para baixo, tá? Então sempre zeraria se eu fizesse a conta aqui, como zerou agora há pouco no que eu fiz, tá certo? Então, pessoal, o desvio médio aqui, ó, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 5, 10 dividido por 5 dá 2. Isso quer dizer que, em média, eu estou desviando 2 para cima ou 2 para baixo. Em média é isso, tá? Em média é isso. É essa interpretação que você deve fazer, que você deve trazer. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Fez sentido isso? Então, pessoal, para quem quer uma fórmula aí para o desvio médio, uma definição, inclusive, eu vou ampliar isso aqui para vocês, para a gente ler com muito cuidado. O desvio médio é a média aritmética entre os desvios absolutos, ou seja, o quanto, em média, os valores apresentados se distanciam da média. E aí está uma fórmula para vocês, tá, pessoal? A fórmula do desvio médio, tá bem? É a média aritmética dos módulos dos desvios individuais, tá? É claro, a gente já entendeu, não precisa, é uma fórmula estranha de se decorar, né? Se a gente já compreendeu o que se passa, é mais tranquila de entendê-la, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, Rona Epson, entendi o que é o desvio médio, eu vi lá a fórmula, tá bacana. Tem mais alguma coisa importante para se falar? Duas propriedadezinhas básicas e a gente, né, liquida aí esse assunto, tá? Olha só, propriedade 1, tá? Vou ampliar para a gente ver com muito carinho. Se a cada valor da minha distribuição, a cada xi, adicionarmos uma constante real, a média também vai ficar adicionada dessa constante, tá certo? E, consequentemente, o desvio médio não se altera. Como assim, Rona Epson? Olha só para cá, olha só para cá. Se eu pegar cada valor da minha distribuição e somar uma constante, lembra que a média fica adicionada dessa constante? Se para todos os valores eu somar 10 pontos, a minha média vai aumentar 10 pontos. Tá. Se cada valor aumentou 10 pontos e a média também aumentou 10 pontos, quer dizer que os desvios continuaram os mesmos, não é? De novo. Tá aqui o valor, um valor, por exemplo, tá aqui a média. O valor aumentou 10 pontos, a média também, então o desvio continua o mesmo. Se os desvios continuam todos iguais, todos os mesmos, isso quer dizer que o desvio médio não se altera, continua o mesmo valor. Tá certo? Beleza? Esse é um ponto 1. Ponto 2, propriedade 2, diz o seguinte. Se multiplicarmos cada xi, né, cada elemento da minha distribuição por uma constante, a média ficará multiplicada por essa constante, nós já tínhamos falado isso, e, consequentemente, o desvio médio também ficará multiplicado por essa constante. Agora sim, agora cuidado, tá? Aí o cenário muda um pouquinho. Se eu dobrei cada um dos meus valores, a minha média vai dobrar. Só que na hora que eu dobro cada um dos valores, por exemplo, o valor era 4, tá certo? E a média foi 1, tá? Então, o desvio, né, 4 menos 1. Na hora que eu dobro 4, vai para 8. Na hora que eu dobro todos os valores, a minha média dobra, vai para 2. De 2 para 8, a distância é maior, foi para 6. O desvio que era 3 foi para 6. Se todos os desvios dobraram, então o meu desvio médio, que é a média aritmética deles, também vai dobrar. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Isso aí é fácil demonstrar algebricamente, é fácil montar, não tem muito segredo, não é de outro mundo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Meus amigos, espero que vocês tenham entendido direitinho, tá certo? Desvio médio é média aritmética dos desvios absolutos, não tem segredo. Amplitude é o maior valor menos o menor. E, no mais, nas próximas videoaulas a gente vai aprender um pouquinho mais sobre essas medidas de dispersão, tá bom? Valeu, até a próxima!